Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado da soja, que vem dando muita preocupação aos produtores em relação ao preço. Vamos comentar da JBS, que reverteu prejuízos e passou a lucros no segundo trimestre deste ano. Você vai acompanhar uma conversa com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro pelo mercado de hortifrutis diante das alterações climáticas e também de preço que nós estamos passando. Vamos falar da brucelose, um problema sério que afeta o rebanho bovino leiteiro do país, causando enormes prejuízos. E você vai ver também como foram as exportações do agro no mês de julho. E você vai acompanhar uma conversa com o presidente do Fundepec, diretor executivo do Sindileite, sobre a doença brucelose. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da soja. De acordo com a análise da TF Econômica, os preços da soja no Brasil estão sendo pressionados pela dinâmica dos subprodutos como o farelo e também o óleo. Embora a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, tenha divulgado uma redução de 6,4% nos estoques de soja em relação à safra 22-23, o que teoricamente deveria elevar os preços, essa alta não se reflete no mercado. A demanda por farelo de soja tem sido um fator determinante, especialmente com o aumento dos estoques, que cresceram 193,4% em 2 anos, enquanto as exportações do produto recuaram 11% no último ano. Embora sejamos os maiores exportadores de carne do mundo, a nossa produção de farelo é superavitária e os estoques estão aumentando à medida que o esmagamento também aumenta para a produção do óleo para biodiesel. A produção de farelo de soja tem sido impactada pela crescente demanda de óleo para biodiesel, o que resulta em um efeito contrário, e o que as indústrias ganham com o óleo perdem no farelo, com estoques de óleo de 40,5% menores do que em 2021. E esse desequilíbrio nos subprodutos da soja é evidente. E isso sugere que, para melhorar o preço do grão internamente, é necessário aumentar a demanda por farelo, tanto no mercado doméstico quanto no internacional. E, como consequência, o que as indústrias esmagadoras ganham com o óleo, perdem no farelo, e o preço da soja tem impacto negativo. Embora a qualidade do grão não ajude a ter um farelo que satisfaça a qualidade de exportação nesta temporada, torna-se óbvio que é preciso aumentar a demanda interna e externa do farelo brasileiro para melhorar o preço da soja internamente. A diversificação de mercados para farelo de soja, como o uso na produção de compensados de madeira, pode ser uma alternativa viável. A Abiov e também cooperativas de soja têm a responsabilidade de explorar essas oportunidades em comparação com os Estados Unidos, onde o American Soybean Association, ela foca na abertura de mercados. E parece que o Brasil precisa reforçar as suas estratégias para aumentar a demanda e melhorar os preços da soja. E agora vamos comentar da JBS, que apresentou reversão de prejuízo no segundo trimestre deste ano. A JBS ela reportou agora um lucro líquido de 1,715 bilhão de reais no segundo trimestre deste ano, revertendo o prejuízo de 263 milhões de reais no mesmo trimestre do ano passado. Esses números eles foram impulsionados pelas operações de aves e suínos em meio a custos mais baixos com matérias-primas como grãos. Já o EBITDA, que é ajustado, ele teve um incremento de 121% no mesmo comparativo,
passando de 4,4 bilhões para 9,8 bilhões de reais, enquanto a margem EBITDA alcançou 9,8%, um aumento de 482 pontos base em relação ao ano anterior. Para você entender o que é EBITDA, EBITDA é um indicador financeiro que mede os resultados de uma empresa e ele é utilizado para calcular a eficiência e a produtividade dessa empresa e também avaliar as empresas na Bolsa de Valores. Portanto, EBITDA informa o lucro da empresa antes de descontos com impostos, juros, amortização e depreciação. Com exceção da JBS, Beef North America, que enfrenta um ciclo do gado desafiador, todas as unidades de negócio mostraram evolução na comparação com o mesmo período do ano passado, com destaque para a Seara, Pilgrim's Pride e a JBS USA Pork. Esse resultado reforça a fortaleza da plataforma global diversificada e para o JBS, o equilíbrio entre oferta e demanda, o preço mais baixo das commodities, os grãos, e as melhorias operacionais. Isso é o tripé que entregou esses resultados. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro aí pelo mundo dos hortifrutis, porque diante dessas condições climáticas, ora muito frio e ora muito calor, e também a escassez de água, tem feito aí vamos dizer, uma confusão na produção de hortifrutis. Josué, bom dia. Tudo bem, Josué? Bom dia, Toninho. Tá tudo bem. É mais ou menos isso, essa confusão que está dando, Josué? Exatamente, essa situação aí de confusão mesmo, de rebuliço, de mercado, né? Queda. O consumidor, quando ele vai a um supermercado, ele reclama que está caro, que está barato, que está isso, que está aquilo. E o Josué, que já faz parte aqui do nosso time já há muito tempo, o Josué ele tem um levantamento semanal do que está acontecendo lá na Ceasa com os preços. Só para você ter uma ideia, o produtor, o que ele está passando hoje. Às vezes você fala que está muito caro, mas olha a situação de quem planta tomate. O preço caiu tanto que o produtor precisa vender 2 caixas de tomate para pagar o custo. De uma caixa. Ele precisa vender 2 para pagar uma. Então, é melhor ele jogar o tomate fora do que ele colher. Olha a ponto que nós estamos chegando. Em contrapartida, nós temos produtos que subiu 100%, 120%, né, Josué? Essa semana passada que tivemos uma queda de temperatura é refletido para alguns produtos, né? Então, aí onde está esse indicativo, no caso da abobrinha, do pepino, da vagem, tiveram a reação, isso em função daquela queda de temperatura que aconteceu aí. Mas a tendência é gradativamente voltar para o lugar, ou seja, de queda. Agora, o drama está em relação ao comércio de tomate. Realmente o produtor de tomate hoje está numa situação crítica, né? Porque, como o senhor já falou, 2 caixas para vender, para tirar o custo de uma, né? E olha só, não está pior ainda porque tem muito tomate que está saindo daqui para a região sudeste, no caso São Paulo, e até a região sul também, está atendendo aquela região sul. Então está indo tomate para lá também. E se não fosse isso, a situação ainda seria pior, não seria 2 caixas, era literalmente jogar fora, o que não compensaria, por causa dos custos que tem de colheita e transporte, enfim, as despesas que vão gerando em função de uma colheita, né? Mas, lamentavelmente, hoje a situação está ruim, hoje eles estão contabilizando os prejuízos, que não vai ser pouco. Inclusive existe uma série de produtos como batata, beterraba, cebola, cenoura, banana maçã, que tiveram aí quedas acentuadas, quedas aí de 25%, 20%, 45%, 30%. É muita coisa. Então, se para o consumidor
a situação está apertada, para quem produz ainda está muito pior. Porque ele tem que plantar, ele tem uma despesa. Por exemplo, o sujeito planta tomate, ele planta 150, 200 mil pés de tomate. 300 até 600 mil pés de tomate. Agora, você imagina você com 500 mil pés de tomate, 500 mil, e chega lá, você vai colher, você não tem preço. Você tem que pagar para produzir. Então é difícil. A grande questão é porque esse preço, da forma que está hoje, isso vai resultar daqui a uns dias em que esses preços vão ser alterados de forma considerável. Aí nós vamos ver uma disparada de preço, porque muitos, às vezes, inviabilizam-se em função do baixo custo, às vezes não conseguem ainda alcançar o dividendo, e vai diminuir a produção, e aí o preço explode. A tendência é o preço novamente explodir e subir consideravelmente, porque vai, por exemplo, é um ciclo curto de colheita, né? Então algumas roças vão parando de colher, e a tendência é esses preços começarem a subir novamente. Então, e a gente vem falando da nossa economia, que não, infelizmente, ela não está uma economia sustentável, ela está uma economia que ninguém sabe que rumo vai tomar. A gente sabe que está ouvindo aí, vem acontecendo, aumento de encargos, impostos, tal, e isso não vai aliviar o mercado, muito pelo contrário, vai sufocar ainda mais. Porque tudo isso que você vê, cabutiá, abobrinha, chuchu, jiló, pepino, tomate e tal, a maioria dos insumos que utiliza para plantar isso aqui vem de fora, é importado. Então não precisa falar muito o que pode acontecer, né, José? A grande vantagem também é a gama de variedades de opções que temos e buscar aqueles que estão em barato, principalmente cenoura, beterraba, mandioca e o chuchu ainda está com os preços lá embaixo, né? E aproveitar esses que estão em queda, né? É a única saída que tem que ser feita, infelizmente. Bom, Josué, vamos torcer para as coisas tomarem um rumo diferente, mas que está feio, está. Isso é verdade. Josué, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero tê-lo aí daqui a alguns dias com notícias bem melhores. Obrigado. De nada. E depois do intervalo, nós vamos falar das exportações do agro e você vai acompanhar uma conversa que eu tive com o presidente do Fundepec e diretor executivo do Sindileite, que falou sobre brucelose. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora você vai acompanhar uma conversa sobre brucelose, um problema sério que afeta o rebanho bovino leiteiro do país, causando enormes prejuízos. Confira. Eu vou conversar agora com o Alfredo Correia. O Alfredo, ele é médico veterinário, já trabalhou na Emater há muito tempo. Atualmente ele é diretor executivo do Sindileite e também presidente do Fundepec. E o trabalho que o Alfredo vem fazendo há muitos anos dentro da pecuária leiteira é um trabalho excelente, é um trabalho consideravelmente muito bom. E agora nós estamos diante de um problema, vamos dizer, um problema sério, que é a brucelose. A brucelose, vamos dizer assim, é um grande calo do setor leiteiro e através do Alfredo está sendo realizado um trabalho em conjunto com várias entidades para resolver ou tentar resolver esse problema. É mais ou menos isso, Alfredo? Obrigado pelas palavras, Toninho. Bom, o que nós estamos realizando é em conjunto com a Agrodefesa, o Ministério da Agricultura e as entidades que fazem parte do Fundepec, são 8 entidades, e é um trabalho que iniciou na gestão do Antônio Flávio Camilo de Lima, do Fundepec. Nós assumimos a gestão 24-27, tocando esse programa à frente, combatendo a brucelose e também a tuberculose. Para se dizer de erradicar a brucelose e tuberculose, é um trabalho muito difícil, mas o que nós estamos iniciando é um trabalho de conscientização do produtor, inicialmente com vacinação para a brucelose. Lançaremos em breve uma campanha
para que esse produtor se conscientize mais, para que nós possamos atingir índices aceitáveis dentro dos índices zootécnicos e de sanidade animal no estado de Goiás. Atualmente, como é que está a situação do estado de Goiás em relação à brucelose, em relação à tuberculose? Qual é o quadro hoje? Olha, nós, infelizmente, os últimos levantamentos, em termos de prevalência da doença em propriedades é alto, tanto a nível de animais de corte como de leite, bem como os índices vacinais são baixos. Nós precisamos voltar aos patamares que atingimos há anos atrás para que possamos realmente estar enquadrados dentro daquilo que preconiza o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A gente sabe que o setor leiteiro é um setor importante porque ele agrega muitos produtores, principalmente os pequenos e médios produtores. Essa é a base, vamos dizer, da pecuária leiteira do estado de Goiás. Agora, a gente sente também que uma boa parte dos produtores estão desestimulados em relação principalmente a preço. Será que isso influi, Alfredo, na condução, na erradicação, ou pelo menos na diminuição da brucelose e da tuberculose? Olha, vamos pegar inicialmente a questão de preço. Preço é um fator final. Eu só atinjo o preço se eu tiver qualidade. E se eu atinjo qualidade se eu tiver sanidade animal, certo? Se eu tiver higiene, se eu tiver qualidade genética. E isso tudo nós temos no estado de Goiás. O que nós falta-nos é essa maior conscientização do produtor, porque quando você faz uma analogia com o preço pago ao leite no estado de Goiás, em termos de dólar, o preço do leite do estado de Goiás é um dos melhores do país, um dos melhores do mundo. O preço hoje, se você colocar o dólar no patamar que está hoje, nós estamos pagando aí numa faixa de 50 a 55 centes de dólar por litro de leite. Ao passo que você pega os nossos concorrentes maiores, como Nova Zelândia, ou mesmo nosso vizinho aqui, Uruguai e Argentina, se paga em torno de 28, 30 centes de dólar. Então o preço do leite não é fator para que isso seja uma fase de inibição para se atingir esses índices vacinais, esses índices zootécnicos. O produtor hoje ele é bem remunerado, certo? Claro que são fases cíclicas, nós estamos falando no dia de hoje, é uma fase que o produtor se passa por um bom período de remuneração pelo seu produto. Então, de maneira geral, o que está faltando é uma conscientização para tentar solucionar ou resolver, pelo menos em partes, esse problema. Sim, nós estamos iniciando essa campanha de vacinação de brucelose, conscientização. Inicialmente, nós contratamos o Instituto Evaldo Lodge, o IEL Goiás, para se fazer uma pesquisa, o porquê realmente o produtor goiano não está vacinando. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião muito proveitosa com a Agrodefesa, Ministério da Agricultura, o Comitê Estadual de Brucelose e Tuberculose, onde foram tomadas medidas que a Agrodefesa já está botando em prática para que esse produtor que não vacinou, porque houveram falhas, que não havia vacina suficiente, principalmente para a B19, que comumente o produtor utiliza, mas nós temos a BR-51 no mercado. Então esse problema da falta de vacina já está sendo resolvido, já foi resolvido, e a Agrodefesa deu um prazo de 120 dias a partir de julho para que o produtor regularize essa situação sem sofrer penalidades. Então o Estado, através dos órgãos de fiscalização, quando eu digo Estado, Ministério da Agricultura e Agrodefesa, está dando essa chance para você, produtor, que venha regularizar a sua situação sem sofrer penalidades. Alfredo, só para a gente finalizar, qual é o prejuízo que a brucelose e tuberculose representa para o estado de Goiás ou para o Brasil? Olha, se você for enumerar, botar números, são assustadores. E nós dizemos o seguinte: o maior prejuízo é aquele que o produtor não vê, certo? Um animal que fica na sua propriedade, para se fazer uma gestação, que nós colocamos em torno de 9 meses, mais 3 meses de escândalo, 12 meses, ele não tem esse produto ao pé. Quer dizer, um animal que não vai produzir leite, chamado lucro cessante, um animal que não vai produzir um bezerro para o pecuário de corte. Isso representa bilhões, não é milhões, é bilhões de reais, e é assustador os números quando se faz essa mensuração. Então a melhor maneira que nós temos é que se comece do início,
da educação realmente, da vacinação, para que nós possamos chegar em propriedades livres de brucelose e tuberculose. O Alfredo falou muito bem. Esse é um prejuízo que às vezes a gente não vê. A gente só sente que a vaca para de produzir e você perde um bezerro. E isso não tem preço, isso é muito caro. Dizer ao produtor goiano que estamos ao lado, Frudepec, Sindleite, estamos ao lado desse produtor para que nós possamos ter cada dia mais uma maior produção, para que nós possamos parar de importar leite para suprir as necessidades do país, para que o produtor seja melhor remunerado, como está sendo hoje, para que nós possamos ter, enfim, um final feliz, tanto para o produtor, como para a indústria e como para o consumidor. E agora vamos ver como é que se comportou o setor de exportações do agro do Brasil. As exportações do agronegócio brasileiro, elas atingiram um marco histórico agora no mês de julho deste ano, alcançando 15,4 bilhões de dólares, o maior valor exportado do ano até agora e um novo recorde para o mês. Esse desempenho, ele representa, vamos dizer assim, um crescimento significativo de 8,8% em comparação com os 14 bilhões e 200 milhões de dólares registrados em julho do ano passado, destacando a importância do setor para a economia brasileira. Os principais setores responsáveis por esse desempenho expressivo, eles incluem o complexo soja, carnes, complexo sucro-alcooleiro, produtos florestais e também o café, que juntos representam 82,5% das exportações do agronegócio no mês de julho. E entre os destaques, as exportações de soja em grãos para a China continuam a liderar, consolidando o país asiático como o maior mercado para o produto brasileiro. Além disso, o setor de carnes registrou um crescimento expressivo de 19,2%, com ênfase na carne bovina e também suína. A carne bovina, em particular, apresentou um desempenho excepcional, com exportações que atingiram 1 bilhão 140 milhões de dólares, agora em julho, um aumento de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. O volume exportado, ele foi igualmente notável, totalizando 265 mil toneladas, um crescimento de 43,9% em comparação a julho de 2023. E mais uma vez, a China se manteve como principal destino da carne bovina brasileira, absorvendo mais da metade do volume exportado, seguida pelos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e também as Filipinas. E no acumulado, de janeiro a julho deste ano, as exportações do agronegócio bateram na casa de 97,8 bilhões de dólares. É mais um recorde histórico para o período, representando um aumento de 1% em relação ao mesmo período de 2023. Produtos como açúcar, soja em grãos tiveram aumentos expressivos nas quantidades embarcadas, contribuindo para esse resultado positivo. E só para você ter uma ideia, é um número simplesmente fantástico. De toda a carne bovina que é exportada, 40% está indo para a China. E o Brasil, a cada dia que passa, a cada mês que passa, novos países entram no rol da exportação. E eu acho que quando a gente fala que o Brasil é o supermercado do mundo, muita gente às vezes ri, mas pode ter certeza absoluta que realmente o Brasil é o supermercado do planeta. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: há poucas coisas mais difíceis na vida do que deixar para trás velhos costumes. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.